As pessoas que não gostam dos próprios textos, na verdade, julgam um texto que elas ainda nem terminaram de escrever. E como eu sei disso? A maioria das pessoas senta, escreve e acha que acabou, mas aquele texto ainda não está pronto assim que você terminou de escrever. A não ser que você seja Clarice Lispector. E aí, a gente nem precisaria estar tendo essa conversa. Caso você não seja, o que acontece é que quase ninguém conhece o que eu chamo de ciclo de escrita. O ciclo da escrita é composto por 4 etapas. Você deve conhecer todas elas, mas talvez nunca tenha conectado desse jeito. O ponto 1 é escrever. Para escrever bem, você deve ser um bom leitor. Tenho certeza que você já ouviu essa frase por aí. E sim, ela é verdadeira. Mas o que eu já conheci de gente que só porque queria ser um bom escritor precisava ler todos os livros existentes na face da Terra de todos os autores possíveis e passou a maior parte do tempo tentando adquirir esse repertório do que realmente escrevendo, não tá no gibi. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Para você ser um escritor, você precisa escrever. E ninguém consegue escrever sem criar uma própria rotina de escrita. Você não precisa escrever por horas e horas todo dia. Afinal, quem tem esse tempo hoje em dia, a não ser que seja um escritor profissional, que seja somente pago para essa função. E honestamente, eu não conheço ninguém, nem de hoje e nem no passado, que tivesse todo esse tempo disponível. Montaigne mesmo, que é o pai do ensaio, largou um bom emprego para pegar um emprego menor, onde ele trabalharia menos horas, ganharia menos, mas teria mais tempo para dedicar à escrita. Então eu te aconselho a separar de 10 a 15 minutos do seu dia, bloquear na sua agenda como um compromisso mesmo, uma consulta médica, uma ligação com seu chefe, alguma coisa inadiável. Bloqueie a sua agenda por esse tempo e compareça à escrita. Afinal, nada que no mundo vai acontecer de uma forma absurda que vai precisar da tua ajuda, do teu auxílio em 10 ou 15 minutos. O mundo consegue sobreviver sem você por esse pequeno tempo. A minha rotina de escrita começou há 4 anos atrás. E há 3 anos eu escrevo diário. Lá no começo eu comecei no meu segundo pós-parto, para evitar a depressão pós-parto como prática terapêutica passada pela minha psicóloga. E deu tão certo que hoje eu mantenho essa escrita ativa. Com o tempo eu fui aperfeiçoando, claro, a minha rotina. Hoje eu escrevo no mínimo 5 vezes por semana e mantenho também um caderno de exercício de escrita, outro de citações de livros que eu gosto, da ideia ou da forma. E isso tudo me ajuda a manter o cérebro ativo como escritora e não perder os textos que passam pela minha cabeça ao longo do dia. O meu conselho para você é esse: escreva no dia feliz, escreva no dia triste. Escreva com vontade e escreva sem vontade também. Escreva quando você se sentir ansioso. Escreva quando você se sentir tranquilo. No dia silencioso ou no dia barulhento. Escreva quando você não se sentir pronto. Mas escreva também quando você se sentir pronto. E depois que escreveu, esse não é o fim do texto, ele não está pronto. Esse foi só o começo do ciclo do escritor. Ponto 2. Ler. Agora sim chegou a vez dos leitores de plantão. Cultivar o hábito da leitura para um escritor é muito importante por diversos motivos. Para conhecer os outros escritores, como as premissas foram trabalhadas, a forma que cada um diz a mesma frase ou fala sobre o mesmo assunto. Para conhecer as diferentes vozes, aumentar o seu repertório de ritmo, vocabulário, formas de viver e ver o mundo para além da nossa realidade. Muita gente fala que ler é a forma mais barata de conhecer o mundo e as diversas culturas. E eu concordo. O segundo passo do ciclo do escritor é a leitura, né? Como estou aqui dizendo. Então eu quero te convidar a fazer uma coisa que me ajudou muito nesse processo, de melhorar os meus textos. Assim que terminar a sua escrita, leia em voz alta. Eu sei, isso é aterrorizante, mas é isso mesmo que eu queria te falar para fazer. Porque quando a gente lê o texto, depois de escrever, é como se a gente estivesse vendo ele de fora ou mostrando para outra pessoa. A gente ganha uma melhor percepção do nosso ritmo, se as palavras estão bem encaixadas, se elas estão exatamente da forma que a gente gostaria que elas estivessem, se a ideia está bem explicada ou se faltou
alguma explicação ou uma conexão anterior até chegar naquele ponto. E assim a gente consegue perceber ali se tá truncado ou se tá fluido, e a gente consegue se preparar para o próximo passo, que é o ouro do escritor. Mas antes, importante te lembrar que você não precisa ler no mesmo dia. O ideal mesmo é que você dê um espaço aí de algumas horas ou de um dia para tocar nesse texto de novo, porque a sua percepção sobre ele já vai ter mudado. Terceiro ponto, reescrever. Joan Didion dizia: eu não escrevo bem, eu reescrevo, e é onde está a escultura. E Annie Lamott fez coro com ela nesse trecho aqui do livro Palavra por Palavra, dizendo: quase toda boa escrita começa com os primeiros esboços ruins. Você precisa iniciar de alguma maneira. Comece pondo alguma coisa, qualquer coisa no papel. Um amigo diz que o primeiro esboço é o semeador. Você simplesmente joga as palavras no papel. O segundo esboço é o mecânico. Você tenta consertar aquilo, tenta se expressar com mais precisão. E o terceiro esboço é o do dentista. Você verifica cada dente para ver se algum está solto, quebrado, cariado ou até mesmo saudável. A escrita se assemelha muito com a escultura. Só que no caso da escrita a gente não encontra o mármore pronto na natureza para extrair. Na escrita, o primeiro texto é a matéria-prima. Ele é o mármore. Então a gente precisa fazer com que ele nasça para que depois, na reescrita, a gente lapide e dê a forma que a gente deseja aquele texto. E esse é um ponto central da escrita. E aqui eu consigo ver 3 tipos de perfil de escritores. Vê se você se identifica com algum. O primeiro é aqueles que nunca chegam até a escrita. Eles escrevem, acham o texto ruim e nunca mais voltam para visitar o texto. Deixam ele lá onde tinha que ficar. E tem tanto medo de tocar nesse material bruto que é isso. Eles param bem por aí. O segundo ponto é aqueles que amam tanto essa etapa, que eles nunca mais saem dela. Então eles escrevem, reescrevem, 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 reescrevem. Parece que não conhecem a própria voz, não conseguem encontrar um objetivo para aquela história, para aquele texto. Então eles nunca conseguem considerar o texto como pronto. E eles param exatamente aqui. O terceiro são os que chegam até aqui, lapidam o texto, conseguem enxergar que ele cumpre o objetivo que eles esperam e entendem que o objetivo não é chegar no texto perfeito, mas é chegar no texto possível. E aí eles conseguem entender que não importa tanto assim o resultado final perfeito, mas a jornada ser cumprida é extremamente importante. E se sentem, mesmo com medo, mesmo ansiosos, corajosos para dar o próximo passo. Quarto ponto, publicar. E o verbo se faz mídia e habita entre nós. Aqui o texto é finalmente publicado. E não importa a mídia, se é no seu Instagram, se é na sua newsletter, se é no seu blog, se é no jornal da cidade, se é num livro. O que importa é que o texto vai fazer o seu ciclo completo, ele vai chegar a outras pessoas que vão ler esse texto, interpretar, entrar em contato com ele e ganhar um significado. Eu confesso que esse é o ponto que mais me dá taquicardia até hoje. A maioria das vezes eu publico e saio correndo. Mesmo depois de ter escrito 2 e-books, mais de 130 newsletters, mais de 70 e poucas crônicas nos últimos anos, eu ainda sinto uma taquicardia, mas eu considero ela um respeito com o meu trabalho e com o leitor. Mas eu não fico ansiosa pela reação das outras pessoas, né? Porque o que eu aprendi é que muitas pessoas vão adorar o seu texto, sentir como se fosse um abraço, um aconchego, um reforço de algo que ela acredita. E outras pessoas não vão gostar simplesmente por não gostar. E é sobre isso, é sobre ressoar. Às vezes ressoa com alguém e não ressoa com outro, e isso faz parte, e tá tudo bem. E é muito importante que o escritor tenha a segurança de entender o seu lugar, o seu papel, e entender que ele não vai ser amado por todos. E entender também que o mais importante é encontrar as pessoas certas e não agradar todas as pessoas. Mas também tem o fato de que dá uma sensação de vitória publicar o texto, porque aí a gente consegue vencer a si mesmo e conclui uma etapa importante da jornada de ser um escritor.
Muita gente foca só na obra, e é normal, mas eu acredito que o processo é o que engrandece, e a obra só é a conclusão de um ciclo. Nós, como escritores, vivemos a nossa própria jornada do herói, concluindo o nosso ciclo de escritor. E aí, você já conhecia esse ciclo? Eu acho que não desse jeito, porque essa foi uma forma que eu organizei para lidar com a minha própria ansiedade de ser uma escritora, sabe? E vencendo texto após texto. E curtindo mais o processo, a jornada de ser alguém, de me tornar uma melhor escritora, né? Eu fico pensando, a gente gosta muito de estudar a rotina dos escritores e entender os processos deles. O quão esquisito vai ser no futuro quando alguém parar pra perguntar como é que foi o seu processo e você simplesmente falar que colocou na IA. É esquisito pensar nisso, né? Enfim, você gostou desse vídeo? Acha que alguém vai gostar? Quer participar dele e expandir ali com a sua opinião nos comentários? Eu vou adorar trocar uma ideia ali com você. Compartilhe com alguém que vai gostar desse vídeo também. E eu vejo você no próximo vídeo, que pode ser algum dos dois que eu separei especialmente para você e vão aparecer daqui a pouquinho na tela.